exalar o perfume de Deus, seduzir para Deus, é despertar esse mundo que dorme para Deus. E mais, é sermos nós mesmos inebriados pelo amor de Deus. Maria Teresa de Calcutá foi essa mulher, né, que aceitou o projeto de santidade que Deus tinha para ela. E aceitando esse projeto de santidade, se tornou um rastro luminoso no mundo inteiro. No mundo inteiro, para várias culturas, para várias religiões. Ela fala uma linguagem universal. A Madre Teresa de Calcutá, ela fala o amor de Deus para todos os homens, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança. Quando olha uma imagem, quando lê um texto, pode ser cristão, pode ser hindu, pode ser muçulmano, ele se sente amado por Deus, por aquela mulher. E quando a gente é batizado, como nós somos consagrados a Deus, nós somos chamados a reinar com Ele, a sermos santos como Ele é santo, e somos chamados a exalar esse perfume, a falar essa linguagem universal, somos chamados a atrair para Deus, e nós mesmos somos chamados a ser essas pessoas seduzidas por Deus, encantadas por Deus, apaixonadas por Deus. Todos nós já tivemos, provavelmente, uma experiência mais forte com o amor do Senhor. Mas essa experiência, ela pode crescer na nossa vida. A experiência que um dia nós tivemos ali na nossa juventude, na nossa adolescência, há um ano atrás, há poucos meses atrás, essa experiência, ela tende a crescer. Nós tendemos a sermos cada vez mais apaixonados por Deus e pelo projeto dele para nós. E sermos tão apaixonados por Deus e pelo seu projeto para nós, ao ponto de nós deixarmos os nossos projetos, os nossos cálculos, o que a gente pensa que é importante. A gente vai, durante essa manhã, caminhar com um grande artista da palavra de Deus, né? Um grande artista que foi chamado por Deus. E a gente vai ver que também para vocês, também para nós, a arte é um instrumento para a nossa santificação, mas não é o fim. Seria um engano muito grande a gente achar que quando a gente faz alguma expressão artística, desenvolve o nosso ministério, desenvolve um espetáculo, que isso é um instrumento para atrair os outros, para Deus, e que isso não seria um instrumento para nós mesmos. Porque nós podemos viver as artes e esse serviço como um fim nele mesmo, mas não é. Vocês não foram chamados por Deus para estar nas artes para serem um bom dançarino, um bom cantor, um bom diretor. Vocês foram chamados por Deus para, usando esse instrumento que é a arte, servindo na arte, ser santo, ser santa. Se você for o melhor artista e você não for santo, você vai ser esquecido completamente na história dos homens. Olhe lá se não for riscado do livro da vida. Né? É aquela pessoa que diz: Senhor, mas eu te servi, eu preguei em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome. Sim, mas eu não te conheço. Porque eu te chamei para servir, para pregar, para você se tornar um comigo. Para você ser santo como eu sou santo. Mas você não entrou na sabedoria. Você não ficou em minhas mãos. Você quis fazer o seu projeto através do meu serviço. Então as artes não são um fim nela mesma, né? Deus não nos chamou para um simples serviço. Ele tem um projeto muito maior para a sua vida. Como Deus não me chamou só para servir a comunidade através dos vários ministérios que a comunidade vai me pedindo, mas através desses ministérios Deus tem um projeto maior para mim. Um
projeto de comunhão com Ele, um projeto de vida santa, um projeto de eu ser uma pessoa nova a cada dia. E Ele tem esse projeto para você também, de você ser uma pessoa nova a cada dia, de você experimentar o poder de Deus a cada dia, de você experimentar que Deus cura suas feridas a cada dia, que você é salvo por Deus a cada dia, experimentar a graça de Deus que encharca você e faz você viver alegria no meio da dor, alegria no meio da depressão e exalar esse perfume para o mundo. Então, na palavra de Deus, nós vemos Davi, que vocês já devem ter meditado algumas vezes ou muitas vezes sobre a vida dele, porque é um dos artistas da Bíblia, né? E Deus se utilizou da arte dele para que ele entrasse no projeto de santidade que Deus tinha para ele. E nós vamos ver como na vida de Davi o projeto de Deus era muito maior do que ele simplesmente dedilhar bem a lira. Mas sem dedilhar bem a lira, Davi não teria chegado aonde ele chegou. Se tornar rei de Israel, se tornar aquele do qual viria Jesus Cristo, ao ponto da gente dizer Jesus, filho de Davi, né? Ele é o rei do qual veio o rei. Davi na história da salvação tem um papel todo especial, né, na história do povo de Deus. E a arte foi um instrumento para isso na vida dele. Mas a gente vai ver que se ele tivesse parado na arte, ele não teria ido até onde Deus queria. Então esse retiro de artes para nós é esse convite a nós entendermos também que Deus nos chamou a servir na arte. Mas como ao rei Davi, ela é só um instrumento para a gente ir muito mais longe do que ele quer. Ainda mais porque vocês são os líderes da obra. Vocês são os que estão à frente da obra. Além da arte, vocês têm uma missão de pastorear um povo. Deus confiou a vocês um povo. Essa semana eu fui visitar um casal da comunidade de Aliança e eles têm 6 filhos, assim, já na idade jovem. E um deles conversando comigo que ele está participando de outra comunidade, né? E ele disse, olha, eu fui muitos anos do Shalom, mas acho até por aquela rebeldia de adolescente eu saí do Shalom, né? Porque meus pais eram dedicados demais. Eu disse, não, fui para outra comunidade. É boa a comunidade, mas uma coisa que eu sinto falta lá é da liderança. Porque vocês do Shalom, vocês têm uma liderança assim que é um negócio. E eu fiquei cavando com ele, né? O que é essa liderança? Isso é uma liderança que eu não vi nessa comunidade, que eu não vi em outra pela qual eu passei. Vocês têm um negócio na liderança de vocês. E eu fiquei tentando descobrir o que era. E eu entendi que é porque Deus nos chama como líderes cuidar de um povo, né? E se dedicar e se consumir por aquele povo. E isso conquista as pessoas, né? Isso firma um rebanho. Então, além de ser chamado a servir o Senhor através das artes, vocês são chamados a servir o Senhor através da liderança de um povo. E um povo se deixa liderar por aquele que se deixa consumir por ele, como a gente vai ver aqui no rei Davi. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E à medida que você for ouvindo e lendo a palavra de Deus, vá também vindo na história de Davi a sua história. Na manhã de hoje, até o nosso deserto, vai ser sobre isso, né? Ver na história de Davi a minha história. Na vocação de Davi, a minha vocação. No projeto trilhado por Davi, o meu projeto. 1 Samuel, capítulo 16. Nessa manhã a gente vai escrever assim um pouco o fio de ouro da nossa vida, tá? Lembrar o chamado que o Senhor nos faz à santidade. Então, 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel:
Samuel era aquele profeta, né? Que tinha ungido Saul para ser rei. E aí Saul já estava num tempo de infidelidade. Então o Senhor disse a Samuel: até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Então, a gente já vê aqui que o Senhor enviou o profeta para ir até aquele que seria o rei. O projeto de Deus para Davi, desde o início, qual era? Que ele fosse o quê? Um rei. Um rei. Quando Deus pensou em você, Deus já lhe pensou para reinar com ele. Reinar é servir, né? O Senhor já lhe pensou um projeto definitivo de salvação e de santidade. Samuel disse: como poderei eu ir lá? Saul saberá e me matará. Mas o Senhor replicou: levarás contigo uma ovelha e dirás: vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que tua vinda seja de paz. Samuel disse: paz sobre vós, é para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente o Senhor tem o seu ungido perante ele. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas o Senhor olha com o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi esse que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: também este não foi o que o Senhor escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel.